E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, estudo da vida no mundo espiritual, né? Que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuamos a estudar o capítulo 25, Generoso Alvitre. No programa passado, nós vimos que Dona Laura, mãe de Lísias, explicou para o André Luiz que ela tinha uma intuição que o encontro deles não foi por acaso. Na realidade, ela sabia, não é? Até porque, mais na frente, ela vai dizer que ela lembrou de... Mais para frente, não, nós já vimos isso. Ela teve acesso a 300 anos de lembrança do passado. Então, ele devia estar nesses 300 anos, porque ela fala para ele que não existe casualidade na vida, que todos estamos entrelaçados numa teia de amizade secular. E a gente complementou que também existe, muitas das vezes, repulsões seculares, não é? Espíritos que a gente não consegue ter uma afinidade, às vezes, em muitas encarnações. E ela oferece para ele a casa dela para que ele realmente se sinta como se estivesse na sua própria família, morando. Ela diz para ele que ela vai ter que reencarnar daqui a pouco, mas que ela torce por ele, para que ele fique bem, para que ele fique feliz. E aí, nós começamos a ler o 21º parágrafo, mas eu me lembrei que no Livro dos Espíritos, na pergunta 291, Kardec perguntou assim aos espíritos: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre os espíritos exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Quer dizer, Kardec quer saber se no mundo espiritual, porque a pergunta 291, ele vai falar da vida espírita. Então ele quer saber se no mundo espiritual existe amizades particulares, né? Resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, no mundo espiritual, a gente já tinha comentado isso há uns 2 programas atrás. As afeições são mais sinceras, porque não tem os interesses materiais permeando as relações. Se você gosta mesmo. Então, essa simpatia que a Dona Laura tem pelo André Luiz e o André Luiz pela família de Dona Laura é realmente verdadeira. É algo que já deve ter sido construído em outras encarnações. E aí, na pergunta 297, Kardec fala assim: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que 2 seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que essa simpatia foi originada de uma verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então,
a relação de simpatia que Dona Laura construiu com André Luiz em alguma encarnação foi verdadeira, porque perdurou no mundo espiritual. Porque o que Kardec está dizendo? Que quando a gente não constrói uma verdadeira amizade na Terra, quando desencarnamos, aquelas que foram baseadas em interesses outros, elas se desfazem. Só continua no mundo espiritual as verdadeiras afeições. Não é? Aqui na Terra a gente mantém o nosso departamento de marketing, que às vezes engana nós mesmos. A gente então mantém certas ditas amizades que não são na realidade, são interesses pessoais. Essas acabam com a nossa desencarnação. Só vão durar as verdadeiras. Então, para Dona Laura ter esse carinho por André Luiz, o André Luiz pela família dela, é porque eles devem ter tido realmente uma amizade verdadeira quando estiveram encarnados. Eles já eram simpáticos uns aos outros, não é? Eles já tinham construído um laço de amizade que perdurou no mundo espiritual. Mesmo ele não se recordando, que é, não é? Por enquanto ele ainda não consegue, ela sim. É que ela não quer abrir para ele porque não é o momento certo. O que a Dona Laura orientou a ele é que ela só pôde relembrar os 300 últimos anos dela, do passado, porque espontaneamente as lembranças começaram a surgir. Então, ela quer que com o André Luiz aconteça a mesma coisa. Então ela não vai falar do passado, porque com certeza ela, o Lísias, eles lembram. Mas ela não quer adiantar, não é, esse movimento que tem que ser espontâneo. O André Luiz, ele vai chegar a uma época que ele, com certeza, ele não relata isso, eu acho, né, Marco? Eu não lembro dele relatar alguma encarnação dele passada, mas com certeza ele as teve e deve ter lembrado espontaneamente. Então ela não quer forçar uma situação, ela apenas passou de leve, né, dizendo que o acaso não existe, a gente já deve ter se encontrado por aí, não é? E sobre essa questão do esquecimento do passado, porque ela já disse, né, que nós já lemos, tive a impressão de conhecer minha interlocutora, ele diz. No parágrafo 21. 21, né? Então, Allan Kardec, na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, que é intitulado, ele bota o título Esquecimento do Passado, do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Aí os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve, quer dizer, não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. O homem da terra, tá, gente? Porque a questão de saber mais vai depender da nossa evolução, das coisas de Deus, né? Jesus sabe o quanto a gente nem imagina. O Chico lembrava, de encarnações, né? Até do século, quase todas. Divaldo também sabia. Lembra de bastante, começou a lembrar, né? Isso. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, os espíritos respondem que seria ofuscar a nossa visão, atrapalhar o nosso progresso, que deve ser para e passo, com esforço, mas deve ser na nossa conquista pessoal. Porque ele está dizendo o quê? O que é ofuscar a visão? Ofuscar a visão é ter um desequilíbrio. Isso prejudica o andamento da evolução do espírito, do questão do desequilíbrio. Então, quando a Dona Laura teve a sua informações sobre 300 anos antes do que ela tinha vivido em outras existências, é porque ela já tinha equilíbrio para ver isso. Sim. Porque o que é a questão do equilíbrio aqui? No livro Os Mensageiros tem um caso do espírito que ele desencarnou, e na encarnação dele, na encarnação dele, não é a última encarnação existente, não, nessa que ele desencarnou, ele começa a lembrar do que ele fez
de errado, o que ele deveria ter feito e não fez, ele começa a relatar para os outros, para o André Luiz, e ele desmaia. Porque é o desequilíbrio que já ele começa a lembrar, porque isso está ligado diretamente ao quê? Ao sentimento. Nós somos sentimentos. Nós somos aquilo que nós sentimos. Nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós pensamos que somos uma coisa e na hora do perigo a gente faz diferente às vezes. Então nós somos o que nós sentimos, a bagagem que nós temos ainda. Então quando eu relembrar do passado, eu vou ofuscar a visão, como os espíritos estão dizendo aqui para Kardec, porque eu não tenho equilíbrio ainda para isso. Para ver o sentimento de raiva que eu sentia no ano 1200 e tal pelo fulano, eu vou sentir novamente. Quando a Tereza, no programa passado, acho que foi que relatou a experiência dela, que ela tinha uma pessoa, que ela tinha muita dificuldade, uma pessoa que trabalha, pessoa do bem, mas ela não conseguia, ela chegava perto, ela sentia, ela começou a trabalhar isso. Mas se botasse para ela o porquê que ela sentia dificuldade. A Tereza não é boa, é má ainda. Então, quer dizer, ela ia aflorar novamente aquilo. Então é o contrário do que muita gente raciocina. Por isso que os espíritos são claros em dizer: esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Porque quando a gente reencarna, nós ganhamos um novo perispírito, com uma nova oportunidade. E com o tempo, esse novo perispírito ele vai se aperfeiçoando de acordo com o nosso comportamento. Então, o nosso sentimento está gravado aí. Né? Então, esses reencontros. E no livro, e complementando o que os espíritos disseram a Kardec no livro dos Espíritos, no livro Ação e Reação, meditado por André Luiz, o instrutor Druso, ele fala assim para o André Luiz, numa situação lá de ensinamento, no capítulo 2, Comentários do Instrutor. Ele diz assim: em verdade, por muito tempo ainda, sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento. Mas, dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, quer dizer, encarnado novamente, é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos. Olha como é que ele fala. A felicidade de reencontrar velhos inimigos sob o véu do temporário esquecimento, felicitando-se-nos assim a reaproximação preciosa. Porque o velho inimigo de ontem às vezes está querendo se transformar. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e tenha a vida eterna. Então, ele está querendo se transformar. E às vezes, se nós reconhecêssemos quem foi, é atrapalhar isso. Não, você é aquele que... O sentimento é aflorar de novo, porque nós não somos bons, né? Então, dependerá desse modo de nós mesmos, ele continua, convertê-los em amigos e companheiros, de vez que, padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Então, se esses companheiros continuam na questão da incompreensão e da antipatia para conosco, às vezes não nos perdoaram, isso é intuitivo, né? E se a gente encontra na nossa... A família é primordial, né? Eu concordo. Mas o nosso trabalho, a nossa casa religiosa, o que ele está dizendo aqui? Para a gente responder com humildade e amor, porque aí sublimando o nosso sentimento. Porque o grande favorecido vamos ser nós mesmos nesse sentido, não é? Então vamos ler o parágrafo 21, reler. No programa passado a gente começou, mas não terminou. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes com um enternecimento filial do coração. Mas, nesse instante, alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou:
é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Então, o último conselho que a dona Laura dá para ele é: quando você trabalhar por alguém, é para você mesmo que você está trabalhando. Como Francisco de Assis falava, é dando que se recebe. Por quê? No universo, a lei de Deus é de solidariedade. Nós é que habitamos um planeta inferior, um planeta de prova e expiação, onde o egoísmo ainda domina e o orgulho. Mas a maioria dos planetas, com certeza, no universo, são planetas muito melhores do que os primitivos e do que os de prova e expiação. Então, essa lei, a lei do bem, é lei que vige no universo, na maioria dos planetas. Mas, nos inferiores como o nosso, o bem a gente faz primeiro para a gente, depois para a gente, depois para a gente. Em 10º lugar para a gente, depois, se sobrar alguma coisa... Para quem a gente gosta. Para quem a gente gosta. Para o inimigo, né? Para os amigos tudo, para o inimigo a lei. O rigor da lei. O rigor da lei, não é nem a lei, é o rigor. Então, ela está dizendo para ele isso, meu filho, tudo que você fizer de hora em diante, né, aprenda isso, porque é uma coisa que ela sabe que ele não praticou na última encarnação dele. Aprenda isso. O bem que você fizer, para quem quer que seja, é o bem para você mesmo. Então, a lei do universo vamos dizer assim, é aquela lei da colheita. Plantou, colhe. Você plantou o bem, vai colher. O Emmanuel diz que o bem vai ser o bem que fizermos sempre vai ser o nosso advogado em algum lugar, em algum momento. A gente gosta de repetir né, o que está descrito no livro Ação e Reação, o caso do Adelino Correia, que, apesar de ter sido um parricida que matou o pai, queimado, ele nessa encarnação em que ele é e o título Adelino, é débito aliviado. É o Adelino Correia, ele conseguiu aliviar as dívidas dele com o bem que ele fazia, porque ele ajudava todo mundo. Ele verdadeiramente é outro, né, Marco? Que recomeçou do zero. Ele que fora rico, filho de um senhor, né, de fazenda, de um senhor muito rico, cometeu um dos piores crimes, matou, que é um crime contra, não é? Os espíritos dizem que no capítulo do Evangelho Honrar Pai e Mãe, que tudo que a gente faz com os outros de errado, quando faz para pai e para mãe, tem um peso 100 vezes maior. Então, imagine, ele botou fogo no pai. O crime dele foi, não é, vamos dizer assim, centuplicado. Porque matar já é complicado, mas matar pai e mãe, a coisa fica muito esquisita. Mas ele realmente recomeçou. Como a dona Laura falou, a arte de recomeçar é muito difícil, mas ele recomeçou do zero. Ele veio muito pobre, a esposa o abandonou, ele cuidava sozinho da filha, ele ganhava muito pouco no trabalho dele, e ele ainda adota 2 crianças que foram comparsas dele em outra encarnação, mas ele trabalha no bem incansavelmente. Então, todos os espíritos que ele ajuda, direta ou indiretamente, a todos os encarnados, pedem por ele. Quantas orações não sobem a Deus por essa alma que faz o bem? Então, aí, a dona caso, Laura está dizendo para ele, né? Meu filho, faça o bem, porque o bem só faz o bem para quem faz realmente. E aí, a Tereza, aproveitando que a Tereza falou do caso Adelino Correia, que está no capítulo 16 do livro Ação e Reação, preciso confirmar aqui se é o 16 realmente, ele no plano espiritual,
É 16, débito aliviado, o título do capítulo. No plano espiritual, depois de sofrer muito, ele só relatando aqui um trecho, devotou-se então, depois de melhorado, aos serviços mais duros da nossa organização, lá no nosso lar, os postos de socorro que tem em volta da colônia. Devotou-se aos serviços mais duros de nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento de larga dívida em que se onerou desavisado, cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo. Olha o que ele coloca, ó, a prece com a renovação do mundo íntimo, são as duas fórmulas, né, para nós. A oração, por isso que ela mandou ele pensar em Jesus, exatamente, né? Renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante, encontrando no Espiritismo, com Jesus, ao influxo de amigos desencarnados, precioso campo de fortalecimento moral, no qual tem sabido estender com louvável aproveitamento das horas o seu raio de ação. Ele encontrou no Espiritismo, gente, mas podia ter encontrado em qualquer outra religião. Sim. Nós vamos encontrar pessoas sofrendo, resignadas em todas as religiões. E fazendo bem. E fazendo bem, pelo menos eu presenciei algumas, Teresa também, em outras religiões. Então, isso não é apanágio do Espiritismo, não é isso, qualquer religião. Ele diz aqui, inclinado, ele voltou de espírito inclinado, reencarnou, inclinado à fé religiosa. Porque no plano espiritual ele aceitou os serviços mais duros, mais rudes, que é o que o André Luiz vai começar a fazer. O doutor André Luiz, né? O catedrático, o doutor inteligente, vai trabalhar. Ela fala, né, para ele pensar em Jesus, né? Exatamente, pensar em Jesus. E aí, nesse sentido que a gente está comentando, aqui também no livro Ação e Reação, é um livro que eu gosto muito, porque ele é bem direto, fez, pagou e como pagou. Ele diz assim, o instrutor fala assim: somos espíritos endividados, com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Quer dizer, bem resumido aquilo que nós somos, que devemos fazer. E a fórmula é essa: trabalho e oração. Trabalho no bem. O trabalho no bem significa, muitas vezes, ficar quieto, calar, se resignar, não responder. Isso é trabalho no bem, que dói muito mais do que às vezes dar uma bolsa de alimento. Não tô, pelo amor de Deus, não é para dar bolsa de alimento, é para dar sim. A fome tira a dignidade da pessoa, então nós temos que, né, saciar a fome. O remédio, a roupa, etc. Mas muitas vezes o trabalho no bem passa por isso, pela resignação. Tolerar um pela companheiro, tolerância, né? Pela tolerância, não é? Então, essa questão juntando um raciocínio com o outro, né, que ele faz aqui, o véu temporário de esquecimento que nos facilita a reaproximação preciosa para que nós, espíritos endividados ainda, tenhamos consciência da obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Então, para que nós comecemos a articular as ideias redentoras e edificantes desde agora, para a reconstrução do nosso futuro, né? Essa é a mensagem que os espíritos nos dão. Eles são enfáticos em dizer isso, nos exemplificando sempre, para que nós, espíritos tão rebeldes ainda, tenhamos sempre a consciência da nossa rebeldia, da nossa insistência em fazer o mal. Porque criticamos aí os senhores da guerra, criticamos aí os países onde fazem guerra, mas e a nossa guerra íntima que nós continuamos a travar conosco mesmo, né? Na nossa rebeldia. Bom, estamos aí finalizando, mas o relógio aqui não é rebelde, finalizando o programa e conseguimos terminar o capítulo 25. O capítulo, né? Graças a Deus. Graças a Deus, é um assunto vasto, poderíamos falar aqui em programas a respeito desse esquecimento do passado, mas o tempo hoje. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir mais uma vez, e fiquem com Deus. Muita paz, que Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina
e Marco Antônio.